Ontem à noite, uma entrevista chamou a atenção de toda a imprensa aqui do Rio Grande do Norte, sobretudo voltado aqui para o futebol do interior. O ex-técnico do Potiguar, Anderson Lima, falou pela primeira vez após a sua saída do comando do Leão. A entrevista foi à TV Universitária, no programa Universidade do Esporte. Assisti ao vivo e separei 2 trechos para a gente falar sobre eles por aqui. No primeiro deles, ele fala sobre detalhes do tocante à administração desse elenco, como foi a montagem desse elenco, e citou algumas dificuldades, né, em relação aos nomes escolhidos pela diretoria. Vamos acompanhar. Quando eu cheguei e botei minhas prioridades, Daniel, minhas prioridades, professor, isso aqui não, 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 e só foi o não. Então assim, eu tive que conseguir trabalhar com os atletas que ficaram. Não tem um atleta desse elenco que eu citei ele para trazer, não. Não teve nenhum atleta. E assim, eu acho que o trabalho ele foi mostrado. Se a gente pegar o trabalho que foi mostrado na segunda, no finalzinho, e esse trabalho no começo da primeira divisão, a gente não tem o que reclamar. Vale lembrar, na segunda divisão, o Anderson Lima chega no final, consegue aqueles resultados, as vitórias, e na primeira divisão, deixando os amistosos de lado, foram 2 derrotas, né? Já a gente fala um pouco mais sobre o teor das 2 declarações. A segunda é a que ele fala sobre a diretoria ter soltado a mão dele, né? A gente não entende exatamente o contexto porque ele não é específico em qual episódio ele está falando, mas ele fala que ele diz que não guarda mágoas, só que a declaração é um poço de mágoas, né, sobre essa passagem por aqui. Aí ele usa esse termo que é bem marcante, o que um amigo não solta a mão do outro e que soltaram a mão dele. Vamos acompanhar. Na verdade, ele sabe qual foi o motivo da minha saída. Não só ele, como o Renato aqui, nada contra. Um relacionamento nosso, até a conversa que eu tive com o Renato e com o Daniel, normal. Mas eu acredito que se ele tivesse tomado a posição que eles tomaram após eu pedir a minha demissão, nada disso estava acontecendo. Deixa eu apertar, seguir sua mão aqui. Se você é meu amigo, você vai soltar a minha mão? Não. Mas teve alguém de lá que soltou a minha mão. E nessa gestão eu não voltaria a trabalhar. Enquanto essa gestão estiver à frente do Potiguar, eu, professor Anderson, não volto. Agora, em outras gestões, ninguém sabe o dia de amanhã. Isso aí é uma roda gigante. Nada contra Daniel e Renato. Mas, se eu sou seu amigo, eu abri mão de muitas coisas aqui. Já que você fez essa pergunta, você imaginar que você tem uma mãe que eu nunca fiquei distante da minha mãe. Eu fui um cara muito família. Eu tenho uma mãe, eu tenho uma tia doente, tenho um irmão adoentado, e eu abri mão de tudo isso para se dedicar ao clube Potiguar. Mas na hora que eu mais precisei, de quem mais confiou em mim, soltou minha mão. Então, nessa gestão, dificilmente, existe uma possibilidade de 1%. Esse 1% pode virar 100%. Mas é igual a esse copo aqui, se eu jogar ele aqui, ele vai se quebrar, né? Isso. Então, dificilmente ele vai ser montado todinho novamente, vai? Tá aí, gente. Quem ouviu o Anderson Lima no período que ele teve aqui, viu que foi uma entrevista de um teor bem diferente, né? Nitidamente com mágoas dessa passagem por aqui, e chama a atenção por ele ser uma pessoa de confiança da atual direção. Ele acaba disparando contra a direção aqui do Potiguar e a gente sem entender diretamente esse motivo, né? Falei justamente com a direção para abrir espaço para eles, se quiserem, trazerem a versão deles dos fatos. E o posicionamento é que não vão se posicionar, o posicionamento, na verdade, é que não vão se manifestar, porque o foco total está em garantir a continuidade do Potiguar na primeira divisão. Vendo tudo isso de fora, o que é que me chama a atenção, né? De fato, o Anderson, eu acho que ele traz muito da mágoa dele ter deixado muita coisa importante para acreditar no projeto do Potiguar e não ter tido essa resposta. Essa resposta talvez tenha sido em relação à falta de profundidade do elenco, mas dadas as condições financeiras, isso inclusive era esperado, né? A gente viu o elenco sem muitos recursos, perdendo 7 jogadores titulares da segunda divisão, justamente por não conseguir arcar com esses salários acima do teto estabelecido. Então essa decepção pode ter partido também por esse lado. Outros lados são meras especulações, mas que mostram uma cisão que a gente não esperava, né? Que de fato o Anderson soltou os cachorros nessa entrevista. Após a saída dele, o Potiguar traz o Cristiano Bassoli e sem nenhum reforço propriamente dito, vence a equipe do Globo. Um jogador não estava entre as opções do Anderson e do Matheus, que era o Wellington, volante, o Wellington da Silva, foi titular, jogou um tempo,
nessa partida, entre outras mudanças, mas o único que não vinha sendo aproveitado era ele. Outro ponto também sobre a profundidade do elenco, que o Anderson Lima se referia, ele se referiu bastante a não ter 2, 3 nomes por posição, sobretudo experientes. De fato, o elenco era muito jovem, só que na partida desse fim de semana o Cristiano Bassoli joga com o mesmo elenco e faz mais alterações. Pelo menos visivelmente o que a gente viu, foi uma equipe mais arejada, né? A gente não viu o Potiguar tá com a língua de fora no final das partidas, como vinha sendo. Muito por conta também de fazer essas alterações. Contra o Santa Cruz, por exemplo, foram 2 alterações apenas, né? A entrada do Luiz Bahia e do Hugo de Oliveira. Já no fim de semana foram mais alterações, nomes que não vinham tendo oportunidades, tendo a sua oportunidade. Então toda história tem seus 2 fatos, mas a gente traz aí a repercussão dessa entrevista e, claro, sempre pontuando, né? O intuito não é criar polêmica nem trazer cortina de fumaça, é mostrar, de fato, a fala de quem esteve aqui até dia desse e se voltar para a continuidade da competição. O Potiguar se reapresenta na tarde, se reapresenta hoje, terça-feira, tem treinamento já na tarde de hoje, foco total na partida do domingo contra o Potiguar de Mossoró. E que seja assim mesmo, a diretoria foque nessa prioridade que é classificar o Potiguar para a próxima fase, e isso significa, claro, escapar do rebaixamento, que é o motivo principal da campanha de 2026.